Tiago, página 1434, do capítulo 3 até o final, no versículo 18. Então, Acharam? Show? achamos. Então, a importância de controlar a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês, mestre, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Então, por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-los para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com o vento forte. Então, hoje, quando controlar a língua, a gente coloca coisas boas, mas também a gente fala as coisas ruins. Então a gente também tem que ter o discernimento, parar, pensar, ver o que a gente vai falar, como que a gente vai colocar. Eu ainda estava falando com a Ana, como que a gente vai colocar, como que a gente vai falar, expressar para uma pessoa. Às vezes você, sem pensar, você fala alguma coisa que acaba ofendendo. Então você tem que pensar, ver como que você coloca, para você não magoar, para você não fazer as coisas erradas. Do mesmo jeito que a gente abençoa, a gente está desabençoando, a gente está amaldiçoando a pessoa. Então a gente tem que pensar, ter o discernimento para a gente ver como que a gente faz as coisas, né? Amém. Observem aqui. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. Então, quando a gente tem que ter aquele discernimento, porque, você viu, se a gente tiver com fósforo aqui acender, vai pegar fogo, a mesma coisa. O que nós falamos, dependendo para quem nós falamos, em qual local que nós colocamos, isso vai propagar coisas assim horríveis, tá? Como também tem coisas boas que nós podemos falar e trazer coisas boas, como a gente também pode falar coisas assim que a gente pode derrubar muitas pessoas, pode ofender, pode magoar, pode levar até a outra pessoa à morte, como a gente coloca, dependendo do modo que nós vamos colocar. Amém. Então temos que volto sempre a falar, ter o discernimento, parar, pensar, ver como que a gente vai falar. Que a língua, como diz os antigos, é o chicote do corpo, né? Então, quanto mais você fala coisas erradas, mais coisas erradas saem. Então vamos tentar sempre andar o mais certo possível. O ser humano consegue domar todas as espécies de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno, mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênçãos e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então, nós temos que colocarmos assim, pensar, sempre verificar, tá? A gente está atento a muitas pessoas, que às vezes muitas pessoas recorrem a nós, estão conosco, e a gente tem que
parar e pensar, né? Chegar, ah, não, eu tinha que falar, né? Falar, você tem que ter o discernimento, porque às vezes você pode até ajudar. Tem pessoas que aceitam fácil, mas tem pessoas que já não aceitam. E isso daí, para muitas pessoas, a pessoa até acaba cometendo um suicídio. E outras pessoas, ah, não, foi bom, foi uma injeção de ânimo que deu para mim. Então a gente tem que pensar bem, né? Como as duas coisas andam uma do lado da outra, a bênção e a maldição. Então a gente tem que ver como que a gente vai estar colocando. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso, vivendo honradamente, realizando boas obras, com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Então, a gente tem que ser sábio. Sábio, sim, vendo as coisas boas, tá? Tendo discernimento, pensando, parando, ver o que a gente vai fazer para a gente mesmo não se prejudicar. Porque Deus dá sabedoria. Há de nós sabemos o momento certo, como usá-la, de como usar. Não como às vezes você coloca, a gente, opa, a gente quer ter glória. Não, fui eu que fiz determinada coisa, não. A gente tem que ter a sabedoria, tá? Tem que ter o discernimento. A gente não precisa aparecer. Se a gente colocar alguma coisa boa para alguma pessoa que precise, uma palavra boa, isso já é uma sabedoria muito grande, que Deus gosta, que Deus quer que a gente coloque no coração das pessoas. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois, onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Então, onde que a gente tem que ver com quem está próximo da gente, com quem a gente anda, com quem a gente conversa, e a gente tem que estar sempre em Deus, com o Espírito Santo, sempre dentro da gente, com Cristo sempre ao nosso lado, que Ele vai estar nos ajudando. Ele vai ter momentos que a gente, opa, vamos cair, mas não, Ele vai estar ali nos amparando para a gente fazer a coisa certa, não fazer a coisa errada e não fazer as coisas que a gente prejudica ao próximo, né? Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outro. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostre favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita da justiça. Então a gente tem que ter assim paciência, discernimento, a sabedoria que vem divina. Tendo essa sabedoria divina, a terrena fica mais fácil. A gente não pode usar o que a gente tem aqui na terra. A gente tem que vir assim, que está na palavra, nas escrituras, que isso que Deus coloca para nós, que Cristo, né, junto com todos os apóstolos, colocaram. Paulo sempre foi, ó, pelo que eu vejo, Paulo, depois da vinda de Cristo, Paulo foi o que propagou mais, sendo que teve outros, mas Paulo foi, acho que, o principal, que propagou mais para todo mundo ter o discernimento, para fazer a coisa certa, a coisa assim que eleva, assim, enche o nosso coração, nossa alma e nossa mente. Tá? A palavra de hoje é essa daí. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. É muito importante esse texto. Eu já preguei muito em relação a esse texto. Bom, aqui o Tiago, ele está justamente advertindo, porque naquela época, na nossa época, hoje também, tem muita gente, porque ele começa o texto, meus irmãos, não sejam muitos a querer ensinar, hein?